Obviamente, as pessoas se sentem insatisfeitas quando elas não enxergam um propósito nas suas vidas. Eu sou o Felipe Loureiro e no vídeo de hoje você vai entender duas realidades muito importantes para que você possa viver do seu verdadeiro propósito. Todo o processo de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal dependem de duas realidades, e essas duas realidades elas estão dentro de você. Basta que você entenda o caminho e por que você deveria entender esse caminho, por que você deveria compreender essas duas coisas. Por um motivo muito simples, porém é um motivo muito especial. Especial porque todos nós seres humanos que estamos aqui experimentando essa virada, não só de uma década para outra, não só de um século para outro, mas a virada de um milênio. Todos nós que estamos experimentando essa virada de milênio, nós estamos realmente buscando algo maior. De forma consciente ou de forma inconsciente, você está buscando algo maior. E é por isso que muitas vezes você se sente insatisfeito por estar vivendo uma determinada realidade ou por estar experimentando uma dificuldade. Obviamente, as pessoas se sentem insatisfeitas quando elas não enxergam um propósito nas suas vidas. A maioria das pessoas confundem propósito de vida com carreira profissional. As duas coisas são coisas completamente diferentes, mas elas podem ser alinhadas. Você pode alinhar o seu propósito de vida com a sua carreira profissional. Mas uma coisa que é muito importante de ser esclarecida é que o propósito de vida, ele não é uma realidade que você aprende na faculdade. A carreira profissional é uma realidade técnica. Você pode aprender a sua carreira profissional numa faculdade, num curso, até mesmo com as experiências profissionais que você pode ir desenvolvendo quando entra numa empresa e você vai galgando níveis mais elevados de hierarquia na sua função ou em uma função diferente que você pode estar migrando só por ser funcionário da empresa. Isso aconteceu comigo. Eu entrei numa empresa de produção audiovisual, comecei a trabalhar como operador com um currículo básico de formação de ensino médio com um técnico em eletrônica. Dali você se desenvolvendo da maneira que eu busquei o desenvolvimento, dentro da empresa, saindo de um simples operador, eu trabalhava com grafismo, passando para um diretor de câmera, mas isso só por observar e buscar aprender aquela função por estar dentro da empresa. Eu não aprendi aquela função fora da empresa, eu aprendi dentro da empresa, mas entrando por um outro caminho, um caminho que era mais simples, mais humilde, vamos colocar assim, e a partir dali você tendo a oportunidade dentro da empresa para poder crescer. Isso aconteceu comigo, mas isso foi um processo de carreira profissional. Não foi um processo de propósito de vida, porque o propósito de vida não é necessariamente a coisa que você pensa que vai te sustentar. Até porque o mundo que a gente vive não é um mundo que permite você ter clareza sobre o seu propósito de vida. Isso não significa que você não vai conseguir enxergar o caminho do seu propósito de vida, mas significa que o mundo, de certa forma, ele vai dificultar, ele vai realmente colocar muitos obstáculos que vão te fazer acreditar que realmente não há um caminho diferente daquele do trabalho, sacrifício, sofrimento, para você chegar a ter um dia de felicidade, quando seria a sua folga, ou um momento de relaxamento, que seria suas férias, ou um feriado, alguma coisa assim. É muito interessante que você tenha a percepção de que propósito de vida é uma coisa completamente diferente de carreira profissional. Carreira profissional é uma coisa técnica, é uma realidade que você escolhe, que você pode escolher, mas obviamente existe uma que é mais adequada a você. Quando você começa a perceber que existe uma carreira profissional que é mais adequada ao seu estilo de vida, à sua filosofia de vida, ao que você realmente ama fazer, ao que você realmente gosta de fazer. Quando você começa a perceber isso, é muito natural que você se desvia daquele caminho mais técnico, daquela coisa mais rígida, de um trabalho que você não gosta de fazer, mas que você está ali se esforçando para poder ter o seu sustento. Quando você descobre que fazer algo que você ama está muito mais em conexão com o seu verdadeiro ser do que necessariamente você se forçar a fazer algo que você não ama, quando você percebe isso, é aí que vem o estalo do propósito de vida. Porque você cria uma pergunta para você. Não que você crie, porque na verdade você já
já vem com essa pergunta, mas você começa a perceber que ela tá ali falando com você, você tá ali se perguntando o tempo todo, mas você não tem clareza ainda de que você está se fazendo essa pergunta. O que eu vim fazer no mundo? Essa é a reflexão que muda o jogo. Ela vai mudar completamente a sua percepção do mundo, porque você vai buscar entender quem você verdadeiramente é. Autoconhecimento. E quando você descobre quem você verdadeiramente é, você começa a trilhar o desenvolvimento daquilo que você verdadeiramente é. Você descobriu quem você é de verdade. Você entendeu. E ao entender quem você é de verdade, você naturalmente vai começar a desenvolver aquilo para o mundo externo. E ao desenvolver essa realidade do seu eu verdadeiro, que é o seu eu superior, o seu eu divino, ou Deus, como falam, você começa a ter esse desenvolvimento, e esse desenvolvimento começa a te trazer recursos. Não recursos financeiros ou materiais somente, mas também recursos intelectuais, ideias mais claras, você tendo confiança daquilo que você tem como conhecimento e como que você pode empregar esse conhecimento para co-criar a sua realidade. Então, quando você tem essa percepção, caramba, eu sou uma pessoa comunicativa, você começa a perceber que, caramba, eu sou uma pessoa comunicativa, mas eu estava trabalhando numa linha de produção, sem falar uma palavra, sem comunicar um conhecimento, sem transmitir uma informação para as pessoas que estavam ao meu redor. Quando você começa a entender que o que você realmente ama fazer tem um valor, e esse valor ele é inestimável, e que dentro dessa realidade você consegue também ter o recurso financeiro por estar fazendo o que você verdadeiramente ama, e naturalmente o que você verdadeiramente ama está ligado ao que você verdadeiramente é. Então você vai ter o retorno daquilo, porque os pássaros, eles são alimentados no ar, assim como toda a realidade do ser humano também é alimentada. É muito mais do que importante nesse momento de transição de era você ter essa percepção do que você é de verdade. E o autoconhecimento é o caminho para você descobrir uma das duas coisas que eu vim trazer aqui para você, que eu vim falar para você, né? O autoconhecimento ele vai te libertar do que você não é, ou seja, as amarras e as armadilhas do ego, e ele vai te conduzir para a sua verdadeira essência. Essência é algo realmente muito importante nesse momento de transição de era, porque na era que nós estamos entrando agora, se você ainda não sabe, nós estamos entrando na era de Aquário. A era de Aquário, vista como uma realidade que vai acontecer somente em 2160, ainda temos aí aproximadamente 140 anos para entrarmos na era de Aquário de uma maneira precisa, mas poucos conseguem compreender que as coisas na natureza, elas não se transformam de uma hora para outra da água para o vinho. Isso seria milagre, tal como a passagem do povo hebreu pelo Mar Vermelho, né, o Êxodo. Aquilo ali foi realmente algo miraculoso. Mas as coisas na natureza, a energia do nosso sistema solar, da galáxia, ela vai sendo transformada aos poucos, gradualmente. E a gente pode dizer que a era de Aquário, ela vem sendo transformada, ela vem sendo realmente iniciada desde o século XVIII, desde a Revolução Francesa, desde a descoberta de Urano, quando a gente tem essa percepção de que as coisas vão se transformando e que agora a gente vê toda a tecnologia, a velocidade da evolução tecnológica, e tecnologia está muito ligada à nova era, e a gente entende que o signo de Aquário, que é o signo da era que nós estamos entrando agora, é um signo de tecnologia, é um signo de autenticidade, é um signo que realmente traz a inovação, a revolução para o ser humano. É uma era de muita abundância, onde informação é ouro. Estamos entrando na era da informação. Então você entender quem você verdadeiramente é através do processo de autoconhecimento. E o processo de autoconhecimento, ele naturalmente vai te levar para o amor próprio. O amor próprio, ele vai resolver o seu problema de autoestima. E a autoestima sendo resolvida, naturalmente você consegue se colocar, se posicionar na sociedade de uma forma mais natural. Então, quando você tem toda essa compreensão de que o autoconhecimento leva para o amor próprio, ou se você realmente buscar o amor próprio antes do autoconhecimento, você vai chegar no autoconhecimento, e os dois alinhados realmente vai te levar para a autoestima mais elevada, de fato, vai te ajudar a ter uma melhoria na sua autoestima. Quando você tem compreensão dessa realidade, você descobre a sua essência. E a sua essência, ela é a substância que cria você. Todos os dias você muda, todos os dias você se transforma, todos os dias células vão se transformando no seu corpo físico. Algumas morrem, outras se procriam, outras se multiplicam, e nessa transformação você vai ganhando experiências biológicas, biogenéticas, espirituais também. E essas experiências, elas vão te levando para um caminho. E é aí que entra a reflexão
reflexão. Será que eu estou no caminho da minha essência? Será que você está no caminho da sua verdadeira essência? Será que você está realmente colocando em prática aquilo que você verdadeiramente é? Ou será que você apenas está replicando a dor e o sofrimento de outras pessoas? Porque a dor e o sofrimento de outras pessoas vai realmente impor sobre os demais uma súplica. E essa súplica naturalmente vai fazer com que as pessoas tenham pena. Quando você suplica algo de uma forma sofrida, de uma forma realmente mostrando a sua dor, mostrando a sua ferida, isso provoca no outro uma pena. É óbvio que muitas pessoas têm a compaixão, e a compaixão ela cura essa dor, mas muitas pessoas têm pena, elas não têm compaixão, elas têm pena. Muitas pessoas são assim. E o que eu quero trazer com isso? Eu quero trazer com isso que a Era de Peixes, ela trouxe pra gente a espiritualidade, a compaixão e o amor incondicional. Isso desde o momento da crucificação de Jesus. Então, tudo isso deveria ter sido desenvolvido durante esses 2000 anos, desde o ano 0 até o ano 2160, como muitos falam. Mas a gente já entende que desde a Revolução Francesa, a liberdade, de fato, ela começou a ser pregada como um conceito filosófico muito importante para que o próprio ser humano pudesse perceber o quão ele perdeu tempo com conceitos religiosos dogmáticos que aprisionavam a alma do indivíduo numa caverna escura, sombria, fria, sem amor, sem compaixão e sem a verdadeira espiritualidade. Então a libertação que a Revolução Francesa trouxe para o ser humano, a libertação de expressar as suas ideias, a capacidade que o ser humano tem de realmente colocar as suas ideias para fora, de realmente ter a liberdade de expressão, essa liberdade, essa libertação, ela foi uma porta para a Era de Aquário. E na Era de Aquário, nós precisamos ser o que nós verdadeiramente somos e não buscar moldes. E se você busca moldes, se você permite que as pessoas te modelem, que as pessoas realmente te guiem de uma determinada maneira que vai contra o que você sente, e é muito interessante também que você tenha o discernimento, né? Para perceber se tudo que está sendo dito, transmitido para você em níveis de conhecimento e espiritualidade ressoam com aquilo que você é de verdade. É muito importante que você tenha essa percepção, porque o que você é de verdade é muito importante para o processo evolutivo do planeta, para a transição de era. Então, quando você entende o que você é de verdade, você começa a fluir com a energia do universo. E como que você faz para se conhecer de verdade? Como que você faz para poder saber qual é a sua essência? É muito simples. Basta que você entenda que a cada período do ano, um tipo de ser humano nasce com um propósito. Qual é o propósito de uma manga que nasce em uma mangueira? Muito provavelmente o propósito dessa manga é ser uma manga e não uma laranja. Essa analogia, um tanto quanto esquisita, ela pode explicitar de uma forma muito clara e objetiva que cada ser humano que nasce ali num período do ano, ele tem a sua essência. E como que você faz para poder entender o período que você nasceu? Basta que você entenda o posicionamento do Sol em relação à Terra. Em qual signo astrológico o Sol estava posicionado no dia em que você nasceu. O signo solar, ele vai revelar para você a sua essência. Tão importante quanto o signo solar é o seu signo ascendente. O signo ascendente, ele vai revelar a segunda coisa que eu quero conversar aqui com você hoje. Ele vai revelar para você a forma na qual você pode expressar a sua essência para o mundo com mais eficiência. A partir do momento que você entende o seu ascendente, o seu signo ascendente, que nada mais é do que o signo que estava subindo no horizonte leste, no momento em que você nasceu, na hora, no minuto, no segundo que você nasceu, que você respirou pela primeira vez, esse signo ascendente, ele vai dizer exatamente qual é a configuração energética e espiritual do seu corpo físico. O seu corpo físico tem um signo, e o signo do seu corpo físico é o seu poder pessoal, porque o seu corpo físico é o seu ego, o seu corpo físico é o que te torna individual, é o que te torna uma pessoa única. E essa realidade expressada para o mundo de forma adequada, você trabalhando o lado positivo do signo ascendente, naturalmente você consegue expressar a sua essência, você consegue se
conectar com a fonte de energia, de vida, de luz que existe dentro de você, que é o seu coração. E o seu coração nada mais é do que algo igual e análogo ao Sol. Essa realidade do seu coração ser algo igual e análogo ao Sol é uma realidade que traz um princípio hermético, o princípio de correspondência. O Sol é o coração do sistema solar e o coração é realmente a fonte de vida do ser humano. O Sol é a fonte de vida dos planetas. Então, quando você entende essa realidade, que o Sol é a sua essência, sem o Sol não existe você. Sem o Sol não existe corpo físico. Quando você entende essa realidade, você consegue perceber que realmente o seu corpo físico, o seu ego, é o seu poder pessoal, é a ferramenta que você utiliza para manifestar a sua essência de uma maneira mais adequada. Então, muitas coisas negativas estão sendo realmente colocadas em prática por você agora devido à má configuração do seu ego, devido ao mau desenvolvimento do seu poder pessoal, que é o seu ascendente. Muito provavelmente você está acreditando que o seu ascendente é que guia a tua vida, que o seu ascendente é aquele que realmente vai te conduzir para uma missão, quando na verdade o seu ascendente é só uma ferramenta. O seu ascendente ele é só um poder que você tem. É como se fosse a lâmpada mágica. E se essa lâmpada mágica cai na mão de pessoas erradas, se o seu corpo físico, as suas ideias, os seus desejos verdadeiros, os seus desejos mais profundos da sua alma de fato, se esses desejos eles são manipulados pela realidade do mundo que a gente vive, o mundo negativo, infelizmente você não consegue mais se conectar ao seu eu verdadeiro. E se você está aqui agora recebendo essa informação, é porque muito provavelmente o seu ego, a sua lâmpada mágica foi raptada pelo Jafar. Se você não sabe, Jafar é um vilão, um personagem de um desenho animado chamado Aladdin, de uma história. E o Aladdin é basicamente a alma que, ao perceber que o gênio, a lâmpada mágica, realmente pode trazer tudo aquilo que ele deseja, tudo aquilo que a alma realmente deseja, quando conectado ao seu eu verdadeiro, tendo essa libertação, quando ele percebe isso, ele basicamente entende o real valor do seu corpo, o real valor dos seus desejos, só que muitas vezes é tarde demais. O corpo foi raptado, o ego está sendo manipulado, está sendo programado por uma realidade externa, e essa realidade externa muitas vezes leva o ser humano para o sofrimento, porque você deseja uma coisa, mas você tem que sofrer para poder alcançar aquilo. Será que é realmente assim? Será que é desse jeito que o ser humano tem que viver? Vendendo o seu corpo, vendendo o seu ego? Vender o corpo não é apenas prostituição a nível sexual. Vender o corpo, vender a alma, é você realmente se doar, se sacrificar por algo que nem faz parte do seu propósito, por algo que nem sequer contribui para o desenvolvimento do ser humano como espécie, o desenvolvimento do planeta como um organismo vivo que pode realmente trazer a plenitude para a alma humana, para o espírito humano e não somente para o corpo. Porque o corpo físico vai se degenerando à medida que o planeta vai evoluindo de uma maneira negativa. A evolução negativa é realmente aquela que destrói a natureza do nosso mundo. É realmente aquela que destrói toda a nossa natureza. E a nossa natureza está ligada não somente com a tecnologia. A tecnologia é realmente uma grande conquista da humanidade, como co-criadores. Mas o ser humano também tem uma tecnologia natural, a intuição. A intuição que está diretamente ligada com os processos de desenvolvimento humano para a era de Aquário, onde realmente você consegue transmitir o seu pensamento não de cérebro para cérebro, utilizando símbolos, utilizando uma linguagem complexa, mas através do coração. Uma comunicação direta, coração com coração. Mas para você realmente conseguir ter essa capacidade, essa destreza de conectar o seu coração com o coração de outra pessoa, é muito importante que você descubra a sua essência. Porque quando você tem ideia do que você é de verdade, fica muito mais simples você expressar pensamentos do coração e não pensamentos do ego. E aqui a gente traz essas duas realidades, a sua essência e o seu poder pessoal. Essas duas realidades são de fato os filamentos para que o seu DNA cósmico seja constituído de uma forma muito
poderosa. E essa constituição naturalmente te dá mais energia para você descobrir o seu verdadeiro propósito, porque o seu propósito está ligado à sua essência e o seu poder pessoal é realmente a ferramenta que vai servir a sua essência para que você possa viver o seu propósito de vida. E se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal também, ativa o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. E eu te espero sempre numa próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.